Olá, eu sou o Lucas Andrade, editor de Money Report, e converso agora com o Paulo Mâncio. Ele é vice-presidente sênior de Design, Construção e Sustentabilidade da Accor América do Sul. Tudo bem, Paulo? Obrigado pela gentileza. Boa tarde, tudo bem? Muito obrigado. Paulo, para a gente abrir essa entrevista, acho que é importante a gente falar, discutir isso. Eu queria que você contasse para a gente qual tem sido o impacto da pandemia do novo coronavírus até o momento para os negócios da empresa aqui no Brasil e também no continente. Tá bem, tá bem. Então, eu vou falar sobre 3 ângulos. Aqui no Brasil, na América do Sul, que é o nosso perímetro, e depois também vou falar rapidamente da Accor no mundo. Aqui no Brasil, nós temos cerca de 450 hotéis. Esse foi um importante impacto para todas as indústrias. E nós, como líderes de mercado, nós tivemos quase 300 hotéis fechados, economicamente fechados. Mais precisamente, 284 hotéis fechados agora. A gente vai verificando, vai checando esses números toda semana. É o último update que nós tivemos. Impacto bem importante na indústria. Impacto. As demais cadeias hoteleiras tiveram um índice igual ou maior de fechamento de hotéis também. E por uma razão óbvia, por ausência de cliente, ou seja, por isso que a gente chama de fechamento econômico. E o que vocês fizeram para se adaptar a esse período turbulento internamente, do ponto de vista operacional? O que foi feito para minimizar os impactos? De uma forma bem organizada, a Accor há muitos anos tem um comitê de crise, que uma vez implantado um assunto, um tema, e a gente faz treinamentos, inclusive, sobre isso. A gente já implementou em meados, na primeira, segunda semana de março, a gente já tinha várias notícias, como a Accor, a maior operadora hoteleira do mundo, tem 5.100 hotéis no mundo. A gente já tinha notícias do que tinha acontecido na Ásia, do que tinha acontecido na Europa, e agora estava chegando nas Américas, então a gente estava já pré-preparando essa situação. Em meados de março, a gente implementou o comitê de crise, o comitê Apache, a gente já começou a tomar as ações, todas as ações operacionais, ações de marketing, ações de comunicação, ações de relação com os governos e municípios, para verificar o que adequadamente a gente deveria fazer, ações técnicas, porque também os hotéis eles têm que ser desligados, a questão da sua energia, para não termos um incidente ou um acidente, as questões de segurança. Então, cada um desse comitê, eu faço parte, claro, desse comitê, cada um das suas grandes disciplinas, dos seus grandes pilares, foi se organizando para mobilizar isso. Com o fechamento dos hotéis, nós tivemos também um trabalho bem importante como protagonista na área de hotelaria, como grande líder da hotelaria no Brasil e na América do Sul. A gente teve uma interação positiva, de uma forma organizada, de uma forma de acordo com nossas regras de compliance e de governança, relações com os municípios, relações com os governos, para trabalhar os detalhes das medidas provisórias. As medidas provisórias foram fundamentais para várias indústrias, dentre as quais a hotelaria. Ela foi fundamental também para que não seja ainda mais drástica a relação que nós temos com o nosso colaborador, para que não ocorram desligamentos ainda maiores do que os necessários até esse momento. Então, essa foi um pouco desse plano de uma forma genérica e, de acordo com o que a gente vai passando na entrevista, eu vou mergulhando em algum dos temas mais delicados. Então, Paulo, vamos falar um pouquinho sobre retomada das atividades. É possível fazer alguma previsão de quando vai ser possível essa reabertura gradual? Eu posso te dizer, acho que uma coisa que nós somos sempre muito cuidadosos na nossa comunicação, mas e eu acho que a própria indústria, ninguém sabe de fato como é um agente externo. O vírus, o Covid-19 é um agente externo, é quase que um inimigo comum de todas as indústrias, então ninguém sabe de verdade isso. A gente trabalha aí com 2 cenários. Um cenário que, digamos, que é um pouco mais realista, e um cenário mais conservador. O realista é que, em meados de maio, no final de maio, começo de junho, a gente vai experimentar, de acordo com governos e municípios, sempre alinhado dessa forma, a gente é bem cuidadoso também para comunicar, a gente vai começar a abrir algumas atividades.
Existem já algumas cidades onde alguns índices já permitem fazer esse relaxamento, essa flexibilização, e a gente começa a abrir os hotéis. Eu também vou falar de algumas atividades que vão ou não, a gente mais para frente vai falar e vai detalhar algumas atividades que vão ou não entrar em funcionamento de acordo com esse cuidado que nós teremos com os novos hábitos. Então, esse é o primeiro cenário. Final, segunda quinzena de maio, ou seja, daqui 15, 20 dias, nós estamos aqui no final de abril, a gente começa a abrir. O segundo cenário é um cenário talvez um pouco mais conservador, com um âmbito um pouco mais complexo e ainda com o pico da crise, do corona, um pouquinho distanciando do que nós temos hoje, e aí nós estaríamos somente em junho ou em final de junho, reabrindo, trabalhando para essa reabertura da nossa indústria, dos nossos hotéis, e receber os hóspedes dos nossos hotéis. E eu queria que você falasse como vocês como estão se preparando para esse cenário. E, se possível, se você falasse se tem algum protocolo, por exemplo, de outros mercados, igual a China. A China já já passou por essa pandemia, já está com uma reabertura. Tem algum protocolo vindo de lá, de outros mercados que vocês podem aplicar aqui no país? Tem sim. Primeiro, eu vou contextualizar que tudo que foi feito, o que é muito bom, o que é muito importante nessas companhias grandes, e que nós temos uma presença mundial, tem, claro, que é um impacto muito grande, mas a gente tem todas as lições que nós somos recebendo, tanto na Ásia quanto na Europa. Então, por exemplo, agora a gente tem um plano gigante de reabertura operacional, de acordo já com os novos hábitos e com as novas pauras dos nossos clientes. Então, tem toda uma preparação de como que vai ser o distanciamento, como é que vai ser a higienização, a sanitização, que são duas coisas diferentes. Uma coisa é higienização, e a gente está tratando de uma forma detalhada isso, e a sanitização. Como que vai ser isso? Vou te dar um exemplo claro. Os nossos andares dos nossos apartamentos vão ter, no máximo, 30% a 50% de ocupação, por vários aspectos. Primeiro, porque também os nossos colaboradores devem estar seguros. Então, a gente dá essa segurança. A roupa de cama, ela só vai ser retirada a partir do momento que se o cliente ficar 3 dias no quarto, ela não vai ser trocada todos os dias, como num mundo normal que a gente tinha até 2 meses atrás e que historicamente a gente fez. Então, são algumas regras que a gente vai ter que tomar cuidado, não apenas para higienização, mas também com relação às nossas preocupações da disseminação do vírus, da rede de disseminação do vírus. Então, são esses cuidados. Outros cuidados também que eu vou comentar com você. Nos restaurantes, deve haver uma proteção muito maior com relação à alimentação. A alimentação, todo mundo será obrigatório usar máscara. Quando adentrar os hotéis, como acontece já nas redes de supermercados, você vai tirar a temperatura das pessoas e ter um protocolo para com a temperatura que esse ser humano tem. Então, você tem que ter um protocolo também de retirar a temperatura e verificar o que você vai fazer se por acaso o cara tiver com 39 de febre. Você tem que ter um protocolo para isso. Então, nós estamos tendo um programa gigante. Uma outra coisa que nós estamos discutindo, que está avançada mundialmente, na Core e no mundo, é não apenas você ter um protocolo operacional técnico de fazer uma série de ações e que essas ações sejam eficazes e claras, mas um selo de qualidade que ateste que aquele hotel, quando você, mais uma vez, eu vou dar um exemplo, o cara que está vindo lá de Manaus e está vindo para São Paulo, ele não conhece o hotel. Às vezes ele não conhece a companhia, mas ele conhece aquele selo e dá uma garantia para ele, uau, eu vou ficar nesse hotel. Eu vou te dar um outro exemplo, eu vou olhar para aquela padaria ou para aquele supermercado e falar assim, aí eu não vou entrar, eu tenho um certo medo. As pessoas vão ter um medo de aglomeração, elas vão ter um medo de estar mais com outras pessoas. Isso a gente acredita que, no mínimo, de 6 meses a 1 ano, a gente vai continuar com esse temor nas pessoas, que é uma reação normal do ser humano. Então, a gente tem um trabalho muito forte, respondendo claramente a sua pergunta, operacional técnico, e depois a gente está estudando de implementar também uma certificação de qualidade, um Bureau Veritas internacional que vai dizer aquele hotel ele é safe
em termos de Covid-19, em termos dos seus protocolos de gestão da qualidade sanitária. Paulo, você destacou que as pessoas vão sair dessa crise com medo, medo de ir a um restaurante, medo de se hospedar em algum hotel. Que outras ações vocês planejam para atrair essa clientela? Eu não sei, mas talvez só desconto não vai bastar. Que outras iniciativas vocês devem adotar? Bom, primeiro até eu vou falar um pouco de indústria e vou falar de uma coisa de mercado como um todo. Um pouco do legado que a gente vai ter com essa crise, se eu posso chamar de legado. Eu sempre faço esse paralelo quando eu explico, é o seguinte: a gente há muitos anos experimenta, fala, comenta e todo mundo acha muito bonito as questões digitais, as questões online, mas muita gente mergulha nisso e muita gente não entra nisso. É muito legal, as outras pessoas fazem, mas eu não quero fazer. Agora a gente não vai ter outra opção. Muitas vezes a gente não vai ter outra opção. Eu dou um exemplo, a minha mamãe já é uma senhora, outro dia ela estava lá comprando no supermercado, na drogaria online, não tem outra opção. Ela vai ter que mergulhar nesse mundo online. Então, se o mundo online, o mundo digital, o mundo que nós temos através da internet, do e-commerce, em todos, de serviço, em todos os aspectos, se a gente estava querendo que ele fosse exponencial, mas ele estava sendo só aritmético, agora ele vai dar uma empinada e, de fato, vai fazer parte. Eu acho que essa é uma questão que é parte do legado que vai sair dessa crise. O home office é outro legado, as plataformas digitais, como a gente está conectado agora, é outro legado, é aprender a ser muito mais produtivo. Eu tenho feito 7, 8, 10 conferências por dia, tenho feito da minha vida de uma forma, através das plataformas digitais, muito produtiva, e tem muita gente que tem percebido isso. Isso vai ter um impacto na nossa vida, vai ter um impacto no nosso negócio. Por que eu estou contextualizando? Porque a gente está preparando e redesenhando algumas soluções dentro dos nossos hotéis. Os nossos hotéis são muito bem localizados. Então, a gente já está preparando outras soluções para os nossos clientes, não apenas o preço, como você comentou. Então, dentro dos nossos hotéis, agora, a pessoa pode ir lá, como a gente tem uma internet muito boa, a pessoa pode ir lá e fazer um coworking. Então, a gente já está estudando de alguns andares, como a gente vai ter uma ocupação muito baixa na retomada, de transformar alguns andares, por exemplo, em escritórios. A gente está estudando em uma série de hotéis onde os restaurantes e as cozinhas entreguem delivery. É outro legado dessa crise. Todo mundo está pedindo delivery. Então, através das plataformas, os nossos restaurantes também vão entregar delivery. A gente tem boulangerie dentro dos nossos hotéis, são famosos. Os pães franceses são famosos. Então, a gente fazer isso e entregar são outros caminhos. A gente está estudando uma série de planos desse para se comunicar com o nosso cliente, para manter muito ativa essa relação humana e comercial com o nosso cliente e encontrando novas soluções. Uma das coisas mais sábias que acontece durante pós-crise, a gente entender rapidamente o que não é muito fácil. Entender esse novo comportamento e essas novas ações dos nossos clientes e tentar nos adaptarmos, sermos inteligentes emocionalmente e comercialmente, etc., de encontrar soluções para atender essas novas demandas, esses novos hábitos. Então, é um pouco disso que eu acho que vai sair durante e pós-Covid, pós-crise do Covid. Paulo, é possível fazer uma previsão também da recuperação do setor hoteleiro? Em quanto tempo pode se dar? Olha, mais uma vez eu vou lá para a minha análise em 2 cenários. Eu acho que um cenário mais realista, ou eu diria um cenário realista, que eu acho que nós teremos aí 12 meses a 18 meses para ter uma vida normal, voltar a números normais. E um cenário um pouco mais conservador, diante do temor, dos impactos, dos novos hábitos, de uma série de fatores e, sobretudo, Lucas, o grande detalhe também de toda essa crise em todas as indústrias, dentre as quais a hotelaria, é a descoberta da vacina. Quanto mais cedo tiver essa vacina, você vai estar safe, eu vou estar safe, a população vai estar safe, a sociedade. Então, tem 2 aspectos super importantes: a descoberta da vacina e a distribuição em massa dessa vacina. Porque uma vez também, isso é muito importante, as pessoas terem acesso.
É dessa forma que a gente vai ter. Qual é o prognóstico para isso? O prognóstico para uma vacina, hoje, que a gente escuta nos órgãos mais respeitados, são de 7 a 12 meses para a gente ter uma vacina em larga escala. Então, isso é um pouco da resposta para tudo que nós estamos vivendo e para viver uma normalidade. Se isso se estender, a gente vai demorar até 2022, talvez 2023, para ter números plenos na indústria. A gente quer crer que será antes, a gente vai trabalhar muito fortemente com novas soluções, novas promoções, novos caminhos de distribuição comercial para a gente estar muito próximo dos nossos clientes. Então, para a gente finalizar, qualquer discussão de retomada passa por essa sensação de segurança. Eu acho que a sensação de retomada, ela passa por esse temor ou destemor, ela passa por você garantir para o seu cliente que teu estabelecimento pode recebê-lo sem oferecer maiores riscos, ela passa por manter uma relação ativa com esse cliente, com esse ser humano, mostrar que a nossa preocupação ela nunca foi tão grande, mostrar também um ponto bem importante. A Accor, em termos mundiais, trabalhou muito nos últimos 5, 6, 7 anos para ter uma situação econômica financeira muito saudável, com números robustos. São números públicos, então eu posso dividir aqui, compartilhar com você. Então, são uma série de ações para a gente mostrar para o nosso cliente que a gente vai continuar, que essa atividade é uma atividade que tem alguns viés, tem um viés de negócio, ou seja o turismo de negócio, para o cara que precisa ir para Nova York, que precisa ir para o Rio de Janeiro, que precisa ir para São Paulo para fazer uma reunião, um negócio, fechar um deal, ir para Amsterdã para fazer isso, e tem o turismo de lazer. E a gente vai estar aqui. Um fenômeno que eu posso compartilhar com você, na Ásia, como lição aprendida, as pessoas, muitos seres humanos, estão usando 2 ou 3 caminhos, né? Eles voltaram, passado um período de estresse, os hotéis de lazer, numa distância onde você pode pegar teu carro, tá seguro e ir dirigindo, estão lotados. Então, os hotéis perto de Xangai, perto de Wuhan, até 100, 150 quilômetros, que tem um resort, que você pode ir com a sua camisa, com a sua família, que você está super estressado, você vai poder atender, estão lotados. Então, a gente já está esperando. Vou dar um exemplo claro para cá. Um hotel que nós temos de lazer aqui no Guarujá, o hotel que nós temos de lazer aqui em Itu, o hotel que nós temos de lazer onde você pode ir de carro, que você vai estar seguro, você vai estar com a tua família, você pode ir dirigindo, você vai ficar hospedado num lugar onde você tem segurança, que vai estar higienizado e sanitizado, com certeza a gente vai ter uma demanda importante já no segundo semestre. Então, são novos fenômenos. Eu gosto de citar a Starbucks na Ásia, ela está 99% já reaberta, 80% de ocupação nas lojas, mas as pessoas não querem ficar mais dentro das lojas. Elas vão, é o grab and go. Então, nós estamos preparando já os nossos bares, restaurantes e cafés para o grab and go. O cara não quer mais ficar aglomerado. E vai lá e pega o bolinho dele, vai lá, pega o café dele, vai lá, pega o suco de laranja dele e sai. Então, nós temos que estar preparados para esse novo comportamento. Paulo, muito obrigado. Agradeço sua gentileza em esclarecer as nossas dúvidas. Prazer estar aqui com você e estamos em contato. Vamos em frente. Obrigado. Tchau, tchau.